E aí, pessoal, olha, é muito comum a gente pensar na Constituição e logo vir à cabeça política, eleições, né? Mas tem um capítulo inteiro ali que é um compromisso com o nosso dia a dia. Coisas como saúde, educação, moradia, trabalho. Hoje a gente vai desvendar essa grande promessa dos direitos sociais, que são as garantias que basicamente transformam a lei em bem-estar e justiça para todo mundo aqui no Brasil. A pergunta que está no centro de tudo é essa aí, né? Além do nosso direito de votar, o que a Constituição de 1988 realmente promete como base para uma vida digna? É exatamente isso que os direitos sociais tentam responder, transformando ideias de justiça em garantias bem concretas para o nosso cotidiano. Para a gente entender essa promessa, vamos seguir um mapa. A gente começa com a ideia principal de dignidade, que é a base de tudo. Depois, a gente vai para o coração da lei, o artigo 6º, que lista os direitos essenciais. Na sequência, a gente mergulha de cabeça no mundo do trabalho com o artigo 7º e, para fechar, vamos explorar as ferramentas que dão uma voz coletiva, como os sindicatos e o direito de greve. Bora lá, que a jornada começa agora. Mas afinal, o que são os direitos sociais? Pensa assim. Eles são o compromisso do Estado brasileiro em garantir as condições mínimas para uma vida com bem-estar e justiça. E olha, não se trata de um favor ou de um benefício, tá? São direitos fundamentais, tão essenciais quanto a liberdade de expressão ou o direito de ir e vir. E todo esse projeto grandioso começa em um único e poderoso artigo, o 6º. Ele é a pedra fundamental, sabe? O pilar dos direitos sociais. É o capítulo que lista aquelas áreas essenciais que o Estado tem que garantir para que qualquer pessoa possa ter uma vida de verdade, com dignidade. E o que esse artigo nos diz na prática? Que são direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia e a lista continua: transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. É um verdadeiro projeto de sociedade, onde o Estado tem o dever de agir para que o acesso a tudo isso não seja um privilégio, mas sim uma realidade para todo mundo. E aqui a gente vê como a Constituição evolui. Este parágrafo, que foi adicionado há pouco tempo, cria o direito a uma renda básica familiar para quem está em situação de vulnerabilidade. Isso é a prova de que a Constituição não é um documento parado no tempo. Ela se adapta para responder às novas necessidades sociais do país. Ok, com essa base de dignidade bem estabelecida, a Constituição mergulha fundo numa área que define a vida da maioria das pessoas: o trabalho. É aqui que entra o artigo 7º, um dos mais longos e detalhados, todo desenhado para proteger a nossa principal fonte de sustento. E só para a gente ter uma ideia da importância dele, se liga nesse número: 34. É isso mesmo, são 34 incisos que detalham os direitos de quem trabalha, não importa se é no campo ou na cidade. É um verdadeiro código de proteção que busca equilibrar a relação entre quem emprega e quem é empregado. Vamos começar pelo que a gente sente direto no bolso, né? A remuneração justa. O artigo 7º não só estabelece um salário mínimo nacional, ele vai muito além. Ele garante o 13º, o pagamento de hora extra com um acréscimo importante, um valor maior para quem trabalha à noite, e ainda prevê a participação nos lucros da empresa. O objetivo é bem claro: fazer com que o esforço do trabalho seja recompensado de forma digna. Mas trabalho não é só salário, é também sobre segurança. A Constituição cria uma verdadeira rede de proteção. Ela ampara contra demissões sem justa causa, oferece o seguro-desemprego como um suporte nos momentos difíceis e estabelece o FGTS, que é tipo uma poupança para o futuro. São mecanismos que trazem mais previsibilidade e segurança para a vida de quem trabalha. E vamos combinar, ninguém é de ferro, né? Por isso, a Constituição garante a redução dos riscos no ambiente de trabalho, com normas de saúde e segurança. E, claro, o descanso. Férias anuais com 1/3 a mais, licença maternidade de 120 dias, licença paternidade e o descanso semanal, de preferência aos domingos. A ideia é proteger o bem-estar físico e mental. Agora, este ponto aqui é fundamental: a busca pela igualdade. O artigo 7º proíbe com todas as letras a diferença de salários por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. E ele ainda vai além. Incentiva a proteção do trabalho da mulher, proíbe atividades perigosas para menores e garante assistência em creches. São ações diretas para corrigir desigualdades históricas e construir um mercado de trabalho mais justo. Ok, vimos os direitos individuais, mas como garantir que eles sejam cumpridos na prática, no dia a dia? A Constituição entende que a união faz a força.
Por isso, a gente vai agora para o artigo 8º, que trata da liberdade de associação profissional e sindical. É a ferramenta para nossa voz coletiva. O artigo 8º estabelece um equilíbrio bem interessante. De um lado, a gente tem as liberdades. Qualquer categoria pode criar um sindicato sem precisar de autorização do governo e ninguém é obrigado a se filiar. Do outro, algumas regras. O Estado não pode se meter na organização, mas também não pode ter mais de um sindicato da mesma categoria na mesma região. É a chamada unicidade sindical. E qual é o papel do sindicato segundo a Constituição? Basicamente, defender os interesses da categoria, tanto os coletivos quanto os individuais. A participação deles nas negociações coletivas de trabalho é obrigatória. Eles podem representar a categoria na justiça e, para garantir que consigam atuar, os dirigentes eleitos têm estabilidade no emprego. É a defesa coletiva dos direitos de forma institucionalizada. Agora a gente vai para as ferramentas de ação direta e participação. Os artigos 9, 10 e 11 garantem alguns dos instrumentos mais poderosos para que a voz de quem trabalha seja ouvida. O direito de greve e a participação nas decisões. O artigo 9 é curto e vai direto ao ponto. É assegurado o direito de greve. E isso é muito importante, pessoal. A Constituição entrega aos próprios trabalhadores a decisão sobre quando exercer esse direito e sobre quais interesses defender. É o reconhecimento da greve como um instrumento legítimo de negociação e de pressão. Claro, um direito tão poderoso assim precisa de equilíbrio. Por isso, a própria Constituição diz que uma lei tem que definir quais são os serviços ou atividades essenciais. Durante uma greve nessas áreas, o atendimento das necessidades mais urgentes da comunidade precisa ser garantido. É o balanço entre o direito de greve e o bem-estar da sociedade inteira. Mas a luta por direitos não se dá só pela greve, não. A Constituição também cria canais permanentes de diálogo. O artigo 10, por exemplo, garante a participação de trabalhadores e empregadores em órgãos do governo. Já o artigo 11 assegura a eleição de um representante em empresas maiores para promover a negociação direta com a chefia. São pontes para o entendimento e a construção de soluções. Então, no final das contas, fica clara a jornada que a Constituição propõe, né? Ela começa estabelecendo uma base de dignidade para cada pessoa, com o artigo 6º, depois detalha uma proteção super robusta no dia a dia do trabalho, com o artigo 7º, e finalmente oferece as ferramentas para que, coletivamente, esses direitos sejam defendidos e ampliados, através dos artigos 8º até o 11º. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A Constituição nos dá um mapa e as ferramentas. Conhecer esses direitos é o primeiro e mais importante passo. O desafio que fica é transformar o que está escrito na lei em realidade para todo mundo. Um trabalho contínuo que depende do nosso engajamento como cidadãs e cidadãos.